E diz assim esse texto: ao anjo da igreja de Laodiceia escreva: essas são as palavras do Amém, e a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. A primeira IPI de Bauru, IPI de Arialva, eu conheço as suas obras. Eu conheço a sua intimidade, eu conheço os seus medos, eu conheço o IPI de Bauru, eu conheço o seu trabalho, eu conheço o seu esforço, eu conheço a sua generosidade, eu conheço os seus dízimos, eu conheço os seus prédios, eu conheço os seus pastores, eu conheço a Igreja Presbiteriana Independente de Bauru, eu conheço a Igreja Presbiteriana Independente de Arialva, eu conheço os seus líderes, eu conheço cada um dos seus pequenos grupos, eu conheço o seu povo, eu conheço as suas crianças, os voluntários, eu conheço a igreja, eu sei quem é você. Ah, que texto magnífico. Mas aqui a igreja de Laodiceia, Jesus ele continua dizendo: eu sei que você não é frio e nem quente, melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é frio e nem quente, eu estou a ponto de vomitá-lo. Você diz: eu estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Eu lhe dou esse conselho: compre sempre de mim ouro refinado e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre lírios para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de assentar-se comigo em meu trono, assim como também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Já que você é bom de Bíblia, eu queria que você pulasse lá para 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Eu queria ler apenas um versículo para complementar a reflexão dessa noite. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala aqui para nós de uma realidade, ele fala para nós de uma realidade da qual todos nós convivemos. Aqui nesse texto em Coríntios, aqui, versículo 16, Paulo ele fala para nós do nosso exterior, ele fala da nossa dimensão exterior, que cada um de nós passa por um processo natural de desgaste e de envelhecimento. Eu completei esse ano, eu sei que não parece, 44 anos, pastor. Eu sei que não parece, eu sei que o pastor Marcelo, mano, parece que é mais velho do que eu, mas deixa eu falar um negócio para você. É natural a gente se cansar, é natural a gente exteriormente carregar as marcas do desgaste, é natural a gente ir perdendo com o passar do tempo um pouco do nosso vigor, é natural a gente passando com o passar do tempo, a gente ir perdendo a nossa massa muscular, é natural com o passar do tempo a gente ir perdendo a nossa agilidade, e isso acontece com a gente, mas isso também acontece com as nossas igrejas. O nosso exterior, desde o dia que nós nascemos, ele vai passando por um processo de desgaste. A gente chega no apogeu da nossa juventude e todos nós vamos experimentando em algum dia, de alguma maneira ou de outra, um certo desgaste. Eu estou aqui, pastor, eu não tenho palavras para agradecer a estada aqui em Bauru, o hotel que a gente está dormindo, é maravilhoso, mas a gente vai ficando velho e a gente sente saudade do nosso travesseiro. A gente vai ficando velho e a curva do nosso colchão, ela faz diferença quando eu pego um colchão
tão belíssimo como é o colchão aqui do hotel, porque a gente não dorme mais bem quando a gente pega uma cama 100%, a gente não dorme bem quando a gente pega um travesseiro assim, novinho, é natural. E o apóstolo Paulo aqui, ele usa essa figura para nós entendermos que interiormente nós podemos ser renovados, mas exteriormente nós passamos por um processo de desgaste, e ele trabalha isso dentro da nossa realidade espiritual, e ele diz assim: nós não temos que nos desanimar, nós não temos que perder a nossa vitalidade, nós não podemos perder o fervor do nosso coração. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fala para mim e para você, meus irmãos, que nós podemos andar meio desgastados, nós podemos andar até meio cansados, mas o que Paulo está falando aqui para mim e para você nessa noite é que é possível nós estarmos vibrando por dentro no nosso coração. Então é possível você estar feliz por dentro, é possível você estar energizado, renovado, é possível que por dentro você seja sempre jovem, é possível que por dentro você seja renovado espiritualmente, é possível que essa igreja aos 105 anos, aos 129 anos, apesar de tanto tempo, de tanta história, de tantas lutas, de tantas adversidades, por dentro o povo de Deus, ele continue sendo renovado, animado e energizado pela palavra de Deus. E ele diz que isso acontecerá se você cuidar e se você se preocupar em se renovar dia a dia. Dia a dia, a igreja, o povo de Deus, investindo tempo na leitura da palavra de Deus e na oração. Não é de vez em quando, não é nem de semana em semana, mas aqui o apóstolo Paulo, ele usa essa palavra. Nós podemos estar desgastados por fora, mas não nos desgastamos por dentro, porque dia a dia nós nos renovamos. Sabe, o dia é uma marca de Deus para cada um de nós. A Bíblia fala na criação, a Bíblia fala na origem de tudo, quando Deus criou o primeiro casal, que a escolha de Deus e não do homem, e a escolha de Deus era Deus visitar o homem todos os dias. Então quando nós lemos o relato da criação, nós vemos Deus visitando Adão e Eva todos os dias. Deus estabeleceu, meus irmãos, uma frequência de relacionamento na criação. Sabe por quê? Porque ele sabia da importância do encontro da criação com o seu Criador. Deus, ele sabia da importância da bênção, da transferência, do encorajamento, da sua presença conosco, dia após dia. Todos os dias Adão e Eva, eles se encontravam com Deus no final do dia, e eles estavam assim prontos então para viverem o novo dia. A Bíblia, ela nos fala da oração, como nós conhecemos como a oração do Pai Nosso, e Jesus, ele nos ensina a orar assim: Pai Nosso, Pai, nos dá cada dia o pão do nosso dia. Ou seja, nos dá cada dia, a gente entra e a gente pede um novo pão na presença de Deus. Meus irmãos, quando na caminhada do deserto o povo de Israel estava indo para aquela terra prometida, todos os dias eles acordavam e estavam lá, tudo pronto, entregue, preparado por Deus, o maná todos os dias. Que difícil vai ser voltar para casa amanhã, pastor, porque não vai ter aquele café que eu tive hoje no hotel, tudo preparado. Até as minhas filhas que não tomam café hoje tomaram e repetiram diariamente. Deus, ele ia servindo o povo de Israel. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos passar por um processo de renovação diária, e esse processo, ele acontece nas nossas vidas, e nós vamos viver uma vida fervorosa, nós vamos viver uma vida alegre, nós vamos viver uma vida frutífera, uma vida cheia de alegria, uma vida cheia da presença de Deus, quando nós entendemos desse processo de nos encontrarmos com o Criador dia a dia. Nós precisamos. E aí o apóstolo Paulo, então, aqui ele destaca essa palavra renovação, a necessidade de nós nos renovarmos, a necessidade da gente não abrir mão desse encontro, desse momento extraordinário, desse momento sobrenatural com Deus. Bem, nas cartas que Jesus escreveu às suas igrejas, lá em Apocalipse,
ele faz declarações de amor incríveis. Eu me lembro quando eu namorava a Luísa e eu fazia declarações de amor, eu fazia cartas, eu escrevia para ela. Naquela época não existia WhatsApp. Então Jesus, ele escreve à igreja de Esmina, ele derrete o seu coração. Ele diz assim: igreja de Esmina, IPI de Esmina, você é uma igreja sensacional. A igreja de Éfeso, a IPI de Éfeso, assim, Jesus, ele fica maravilhado. Ele fala assim: que igreja trabalhadora, que igreja operosa. E nessas 7 cartas, há algumas igrejas, Jesus, ele faz elogio, mas em algumas outras, Jesus, ele também faz uma crítica. E você conhece, você participa aqui do seminário, você sabe aqui, você conhece a Bíblia, você sabe que essa carta que nós lemos aqui, a igreja de Laodiceia, é a última carta que Jesus escreve às suas igrejas, e é a única das mensagens que Jesus escreve para as suas igrejas que não contém nenhum elogio. O Senhor está apenas enviando uma mensagem de alerta, uma mensagem de repreensão. Mas Jesus, ele é tão bondoso, Jesus, ele é tão amoroso, e no meio de uma série de mensagens que parece ser assim, presta atenção, ele inclui um dos convites mais ternos, um dos convites mais lindos, um dos convites mais maravilhosos que uma igreja ele pode receber. Ele fala assim para a IPI lá de Laodiceia, ele fala assim: você pode estar longe, você pode estar vivendo o mal, você pode estar não sendo o tipo de igreja ou o tipo de crente que eu quero, mas nunca se esqueça, eu continuo querendo te visitar todos os dias, eu continuo sendo o mesmo Deus que se encontrou com Adão, com Eva, com Moisés, com Abraão todos os dias. E se você quiser, eu quero ter um encontro com você todos os dias. Mas a igreja de Laodiceia não quis. E se você acompanhou a leitura dessa carta, a grande queixa de Jesus à sua igreja é a perda do fervor espiritual. E Jesus chama essa igreja da igreja morna. Jesus chama essa igreja onde ela não faz mais diferença. Meus irmãos, parece que isso se tornou o padrão. E eu me preocupo com muitas reuniões de domingo. Eu sei que a equipe pastoral aqui prepara, se dedica. Eu sei que música maravilhosa aqui. Depois posso levar o grupo lá na nossa igreja lá também, contatos para show. Show não, né? Para louvor. Mas tem muita gente que vem para a igreja no domingo apenas como uma agenda. E Jesus está fazendo um diagnóstico da igreja. Mas a gente vê Jesus fazendo um convite e uma promessa. Uma promessa para a igreja. A igreja de Laodiceia, como muitos conhecem, ela está numa cidade muito linda, muito maravilhosa, só não é tão bonita quanto Bauru. Ela ficava exatamente cheio do lado de muitas águas. A cidade de Laodiceia, ela era uma fonte termal de águas quentes. Pessoas do mundo inteiro, elas iam para Laodiceia, porque lá tinha águas quentes, e saíam águas quentes daquela cidade. E sabe o que Jesus está dizendo para essa igreja? Ele fala assim: você está vendo essa água quente aqui, que tem aqui pertinho de você, Laodiceia, e dessa água sai fumaça. Eu queria que você fosse assim, igreja, eu queria que você fosse assim, eu queria que você fosse quente, mas você não é quente. Ou então eu queria que você fosse pelo menos fria, porque aí eu ia atrás de você, eu ia te alcançar, eu ia te renovar. Mas você também não é frio e nem quente, você é mais ou menos. E esse é o primeiro problema daquela igreja, meus irmãos, a igreja morna. Não é só isso, Laodiceia era uma cidade riquíssima,
riquíssima. Laodiceia era uma cidade rica, assim como é Bauru aqui. As minhas filhas gostam de carro e a gente vai andando aqui, elas falam: olha pai, o carro aqui, olha esse outro carrão aqui. Laodiceia, ela era um centro bancário. E sabe o que Jesus diz para essa igreja? Você está se apoiando na sua riqueza, você está se apoiando no seu trabalho, você está se apoiando no seu ouro para justificar a sua vida, baseada nessa busca. Mas deixa eu falar uma coisa para você, IPI de Laodiceia: você é pobre espiritualmente. Ele está falando de uma cidade, de uma igreja rica, de um povo que tinha uma boa condição social, mas aos olhos de Deus era uma igreja pobre. Mas não é só isso. Laodiceia também era uma cidade com grandes indústrias da área têxtil, produtora de tecidos. E essa linguagem, o que Jesus está falando? Quando ele fala de roupas brancas, Jesus está falando para a igreja de Laodiceia: eu queria que você estivesse usando roupas brancas, mas as suas roupas estão escurecidas. Ele fala aqui de pecado. Jesus está advertindo uma igreja do seu pecado. Jesus, ele continua diagnosticando essa igreja, e ele fala assim: você está precisando de colírio para os seus olhos. Sabe por quê? Porque eu não estou conseguindo enxergar, vocês não estão conseguindo enxergar direito. Coincidentemente, Laodiceia era também o maior centro oftalmológico da Ásia, e Jesus então ele usa elementos da cultura local, mas Jesus diz assim: você pode até saber tratar dos olhos das outras pessoas, dos olhos do seu corpo, do seu olho mesmo, mas vocês estão cegos para as coisas espirituais. Por favor, meu irmão, preste atenção no que Jesus está falando sobre essa igreja. Ele está dizendo que ela é uma igreja morna, ele está dizendo que ela é uma igreja orgulhosa, ele está dizendo que ela é uma igreja rica e focada nas suas coisas materiais. Ele diz que essa igreja ela está com a sua roupa escurecida, que ela deveria estar usando roupa branca, e que ele não tolera manchas nas roupas. E ele diz que aquela igreja está ficando cada vez mais míope e que ela não enxerga. Isso não parece algo tão grave? Jesus não faz nenhuma denúncia de heresia. Jesus não fala que aquela igreja não é uma igreja bíblica, que não tem nenhuma imoralidade grave, não havia um pecadão que era tolerado no meio daquela igreja, não há nenhum comentário sobre uma igreja sofredora, sobre perseguição, não há nada naquela igreja que assim é ultra terrível. Nada está acontecendo grave demais naquela igreja, mas vai acontecendo um desgaste degradativo na agenda daquela igreja, na vida daquela igreja, uma gradatividade na acomodação, e Jesus está preocupado com isso. Então, no final, o que Jesus está dizendo, e é aquilo que mais machuca na agenda de uma igreja, e aquilo que mais entristece a Jesus, é a falta de fervor. Não é um grave pecado, mas é um desinteresse em se relacionar diariamente com Deus. É uma despreocupação diariamente que vai acontecendo. Então outras prioridades vão surgindo na vida daquela igreja, outras prioridades foram surgindo na vida dos membros daquela igreja, e Jesus está então vendo aquela igreja, e Jesus fala: cara, vocês precisam mudar a agenda de vocês. Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós podemos continuar mantendo uma boa ética nas nossas comunidades, e você pode chegar num domingo festivo como esse, bater no peito e falar assim: pastor Tiago, eu não roubo, eu não minto, eu não adultero. Nós podemos estar vivendo de uma forma próspera, sem dívidas, sem graves problemas. Nós podemos estar em paz, mas nós também podemos estar vivendo numa sequidão espiritual, numa aridez espiritual, numa mesmice espiritual, num marasmo espiritual, uma falta de entusiasmo com as coisas de Deus, uma vida com falta de oração, uma vida com falta de jejum. E é por isso que de tudo isso falta poder em muitas das nossas igrejas.
A nossa igreja lá em Salto, pastor Davi, nós acabamos agora no dia 31, um tempo de 21 dias de jejum e oração na nossa igreja, e como que Deus respondeu a muitas orações, multiplicação dos pequenos grupos, multiplicação de líderes dos nossos pequenos grupos, novos membros chegando na nossa igreja, pessoas falando assim, pastor, nesses dias, nesses 21 dias, eu recebi confirmação de algumas coisas que Deus que eu estava buscando de Deus. Tem muita igreja, nós somos crentes, meus irmãos, mas tem muita igreja que quer transformar o mundo, mas não tem um relacionamento diário com Deus. Essa semana eu falava com um presbítero de uma das nossas IPIs do Brasil, e ele falava assim, pastor, a nossa igreja não tem mais jovens. Os jovens, quando vão para a faculdade, esquecem da nossa igreja. Eu falei, meu irmão, talvez a igreja ela precisa mudar a dinâmica de conversar com os jovens, a dinâmica de abordar os jovens. Eu estou cansado, assim, meus irmãos, de andar em várias IPIs do Brasil que não tem mais crianças. E eu falo para os pais, esses dias eu falei na nossa igreja, pai, é importante que você traga os seus filhos para a igreja. Hoje eu vejo, sabe, pais que o filho fala assim, hoje eu não quero ir para a igreja. Tá bom, não vai então, fica aí em casa, eu vou sozinho. Tem pais que não querem trazer os filhos para a igreja, porque falam assim, meu filho dá trabalho. Eu falo, é o melhor lugar para o seu filho chorar, é aqui na igreja. Ah, meu filho não consegue ficar lá, como que chama o Ministério Infantil aqui? Pequenos Pensantes, lá no nosso Zoe Kids. Então meu filho não consegue ficar nos Pequenos Pensantes, eu falo, fica lá um domingo, fica lá 2 domingos, pai. Ah, mas eu vou perder a mensagem. É melhor você perder 1, 2 domingos, 1 ano de mensagem, do que perder eternamente o seu filho. Ah, pastor, quando a gente olha, meus irmãos, para fora da igreja, o que eu vejo é um problema enorme nas famílias. Talvez a maior crise que o planeta Terra possa passar hoje, não é as queimadas que a gente está tendo aqui, mas é a crise nas famílias, a crise nos casamentos, uma intolerância, um estupim desse tamanho causa um problema em muitas das nossas igrejas, em muitas das nossas famílias. Famílias com um coração duro, uma agressividade, uma violência, uma falta de amor, um esfriamento, as famílias estão desmoronando. E quando a gente olha para dentro das nossas igrejas, os números não se alteram, os números são parecidos. Ah, meus irmãos, a gente ouve falar de corrupção, a gente ouve falar dos nossos políticos, de gente desonesta, e aí a gente vem para dentro de muitas das nossas igrejas e as coisas acontecem da mesma maneira, muita falcatrua, muito membro, muita pessoa que se diz discípulo de Jesus, mas não vive da maneira como que Jesus pede para nós vivermos. E os vícios, ano após ano, a indústria farmacêutica, ela bate recordes de pessoas que estão viciadas, todo tipo de vício, consumo de álcool, de vinho, de cerveja, de bebidas destiladas, fortíssimas, e as pessoas, elas enchem a cara porque elas estão ansiosas, elas estão deprimidas, porque ela tem que arrumar uma muleta de alegria, ela tem que arrumar uma muleta para ser suporte, porque ela não aguenta mais a sua vida, e aí ela fala assim, eu prefiro perder o meu dinheiro no boteco do que voltar mais cedo para casa. Sabe o que faltava para aquela igreja? Fervor. Sabe o que falta hoje? Fervor. E sabe o que Jesus diz? Ele fala assim, eu dou esse conselho, versículo 18. Esse é o meu conselho para você ter fervor. Compre de mim ouro refinado, e você se tornará rico. Compre de mim roupas brancas, e vista-se para cobrir a sua nudez. Compre de mim colírio para ungir os seus olhos, e você poder voltar a enxergar. Aqui o convite de Jesus é, compre de mim. Pare de ir em outros fornecedores.
Pare de buscar aquilo que você sempre tem buscado em outros lugares. Quando a gente lê essa carta aqui, a gente fica meio bravo. A gente fala assim, que palavra dura. Deus quer me vomitar. Mas nas entrelinhas, você vê que Ele é o mesmo Jesus. O mesmo Deus de amor. O mesmo Deus do Éden. O mesmo Deus da história. O mesmo Deus que subiu naquela cruz, que entregou sua vida por amor a mim e a você. E numa noite como essa, o que Ele fala para mim e para você: primeiro IPI de Bauru, continue comprando de mim. IPI de Arialva, continue comprando de mim. Meus irmãos, tudo se estabelece na nossa vida com um relacionamento pessoal com Jesus. Essa é a minha palavra para você nessa noite. Jesus, Ele não quer apenas que você venha a essa igreja e que você escute a voz dEle de segunda mão dos pastores. Eu sei que tem uma equipe pastoral, que poucas IPIs no Brasil têm uma equipe tão extraordinária como essa. Jesus, Ele não quer apenas que outras pessoas orem em favor de você. Jesus, Ele quer que você leia a Bíblia, que você fale com Ele, que você cante adoração para Ele todos os dias, como estilo da sua vida. E isso vai te renovar todos os dias. Você pode estar envelhecendo, mas por dentro você vai ser renovado todos os dias. Amanhã já começa o planejamento dos 106 anos da igreja, aqui dos 130 da IPI de Arialva. Mas sabe qual que é o mais bacana? Todos os dias essa igreja ela pode ser renovada. Sabe por quê? Porque todo dia Jesus Ele dá ouro novo. Todo dia Jesus Ele dá roupa branca. Todo dia Jesus Ele dá água quente. Todo dia Jesus Ele dá visão nova. Todo dia Jesus Ele amplia a visão da equipe pastoral, do conselho e da igreja para aquilo que Ele deseja fazer através de nós. Eu termino falando para você que Jesus Ele está chamando a gente para um relacionamento pessoal e diário com Ele. E é isso, eu acho que é o convite mais extraordinário do Novo Testamento. Aquela carta que parece que é a carta do vômito, que é a carta da admoestação, que é uma carta dura, ela se torna a carta mais linda. Jesus Ele está dizendo: eu estou à porta e bato. E eu continuo querendo te visitar todos os dias. Eu continuo querendo ter um relacionamento com você todos os dias. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Eu não tenho a pretensão, pastor, de estar aqui no próximo aniversário dos próximos 105 anos. Eu acho que eu não vou estar em tempo de estar aqui, tá bom? Mas Jesus está batendo. E sabe o que é o mais triste, meus irmãos? No caso de Laodiceia, Jesus Ele é o dono da igreja, não é? Apesar do comprovante do Pix estar no nome da igreja, Jesus é o dono dessa igreja aqui. E em Laodiceia Ele está do lado de fora. O povo estava lá com as mãos levantadas, adorando, cantando e falando que Jesus é bom, que o seu amor dura para sempre. Mas Jesus estava falando: eu não estou nisso aí não.
eu estou aqui do lado de fora. Mas se você abrir a porta, eu quero ter um tempo com você. E Jesus convida você para essa intimidade hoje. Jesus, Ele convida você para um relacionamento pessoal com Ele. E aqui a gente tem uma linda mensagem. Jesus, Ele fala assim: a qualquer um que abrir a porta, eu vou entrar e vou relacionar com você. Olha que graciosidade espetacular. Olha só que coisa extraordinária. Jesus, humildemente, o dono da igreja, bate na porta. Ele não arrebenta a porta, ele não fala assim: quem manda aqui sou eu. Mas ele tem uma promessa: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. Ele está aqui essa noite, batendo na porta do nosso coração, buscando ter um relacionamento pessoal e íntimo com Ele.